Olá, amigos, amigas. Hoje eu gostaria de fazer um convite a você para uma reflexão e nos tempos atuais, onde vivemos tantos desafios pessoais dentro do nosso país e a nível de humanidade, é importante mais do que nunca que busquemos os ensinamentos de Jesus para que possam servir como balizadores no caminho que ainda temos a trilhar. E ninguém melhor do que Jesus e aqueles que vieram interpretando as suas falas, os seus ensinamentos, para nos trazer inspiração, boas ideias, trazer luz nesse caminho. A nossa reflexão hoje é sobre a lição número 125 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E essa lição se intitula Filhos e Servos. E eu gostaria de ler passo a passo essa lição, que é breve, mas de extrema profundidade. Então ela diz o seguinte: Filhos e servos. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Jesus, isso está em João, capítulo 8, versículo 35. Pergunte-se a si mesmo, em qual condição espiritual eu me encontro? E onde eu pretendo chegar nesse caminho espiritual? Numa reflexão baseada na doutrina espírita, nós precisamos de buscar o espiritual. Então, em meio a tanto conteúdo, a tantos livros, os livros da codificação, as obras subsidiárias, as psicografias de romance, de páginas de mensagens, e os livros de Emmanuel são excelentes para mensagens diárias. Onde eu me situo nisso tudo? Onde estou? Onde eu imagino que estou na minha trajetória evolutiva? Então faça essa pergunta a você. Eu tenho feito essa pergunta para mim diariamente. E estamos no momento onde a nossa terra estertora, porque vivemos crise de valores, vivemos crises éticas. E esse caminho, ele é pessoal. Então, nós precisamos nos situar. Então, a página diz o seguinte: na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. Então, é uma frase já intrigante. Por quê? Como assim? Será que eu não sou filha ou filho de Deus? Não sou ainda? O que Jesus quis dizer como ensinar a alcançar o título, visto que o Pai é um, é o Criador, Deus, a força e inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom, como eu fui criada por Ele, mas estou aprendendo com Jesus a alcançar o título de filha ou de filho. Então, nós vamos aprofundar nessa reflexão e ver que Jesus se intitulou o caminho da verdade e da vida, e ninguém chegaria ao Pai senão por Ele. E o que ele queria dizer com isso? Que as suas atitudes, o seu exemplo de vida, a vivência que ele dividiu com todos aqueles que puderam e quiseram estar junto dele, os seus apóstolos, seus discípulos, puderam perceber qual era a sua conduta. E ali era o prenúncio, né, do caminho a seguir para chegar à verdade e ao Pai.
Então, na verdade, nós somos todos filhos, mas se pudermos fazer uma comparação, é como se fôssemos aquele filho pequeno, recém-nascido, que chegou na casa dos pais. Ele sabe lá no seu inconsciente que ele é filho daqueles pais, mas ele ainda não se apropriou dos seus potenciais, ele não se apropriou de quem é o seu pai, quem é a sua mãe, de como é o ambiente que o acolhe, quais as possibilidades daquele ambiente, e ele vai conquistar esse status de filho mesmo, recebedor, né, que tem direito ao patrimônio dos pais à medida que ele vai se apropriando, tomando conhecimento e se desenvolvendo no seu papel de filho, que tem muito que aprender com o exemplo dos pais. E aqui eu quero abrir um parênteses. Uma vez, há muitos anos atrás, eu era bem jovenzinha, escutei um mestre dizendo que alguém, numa reunião, numa palestra, fez uma pergunta: quando é que eu devo começar a educar o meu filho? E o mestre perguntou para esta mãe: quantos anos que você tem? Tenho 27 anos. E ele respondeu: há 27 anos você já deveria ter iniciado a educação do seu filho. E eu escutei aquilo e fui com a pulga atrás da orelha, porque eu era muito jovem, não tinha amadurecimento ainda para entender a profundidade. E enquanto pais, estamos exercendo um papel importantíssimo, que é uma das matérias que pode me dar a configuração futura do título de filha de Deus. Porque quando recebemos esses seres no nosso lar, sob a nossa custódia, né, sob os nossos cuidados, onde no início temos que quase que pensar por eles, porque eles mesmos não sabem o que eles querem, e a criança ainda não sabe, ela é uma argila fresca, ela é uma argila, ela tem o patrimônio, ela tem os ingredientes, mas eles ainda estão de maneiras que precisam de ser sovados, precisam de ser tratados, para que com o passar do tempo ela vá se firmando até dar uma forma, né? E os pais são muito responsáveis a essa forma que os filhos vão agregando ao ser que eles são, ao ser espiritual. Então, voltando aqui, enquanto candidatos a receber o título de filiação de Deus, nós não conhecemos ainda o nosso Pai Celestial, sabemos da sua existência pelos fenômenos da nossa vida e do nosso entorno, mas não conhecemos o potencial divino, não conhecemos o reino e as suas leis. E vamos então nos colocar na condição de humildade, de esvaziar a nossa xícara, que é um símbolo muito importante, para que possamos aprender com os movimentos que a divindade permite acontecer na nossa vida e de acordo com os nossos recursos de aprendizado da doutrina espírita, de aprendizado da nossa vivência do dia a dia, que é acanhada ainda, mas ela traz muita lição, nós vamos então burilando, procurando estar em sintonia com a vontade do Pai. Claro que nós não vamos conseguir fazer isso de uma hora para outra só porque queremos. Querer é importantíssimo, é o primeiro passo. E agora empenhar, trabalhar com resiliência, com paciência,
consigo mesmo, com persistência, com foco, com objetivo, em tudo. E aí, existe, me parece que é a 7ª bem-aventurança, que Jesus diz, dentre muitas coisas, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, daí subentende-se que os não pacificadores ainda não ganharam o título de filhos de Deus. Não estão candidatos ainda, porque não estão pacificando. E o que seria pacificar? A gente poderia ficar só nessa frase, nesse primeiro parágrafo da lição. E o que seria pacificar? O espectro da pacificação é imensa, é infinita. É trazer a harmonia de volta, é buscar uma solução, é propor o encontro novamente para um acerto consigo mesmo, de propostas, e quando houver o conflito envolvendo outras pessoas, propor novamente o encontro. Vamos retomar onde foi que perdemos o fio da meada. E da outra parte precisa de haver também consentimento. Se os seres humanos pegam esse viés de conduta, em rápido tempo nós estaremos conquistando título de filhos de Deus. Eu imagino Deus, simbolicamente, né, gente? Pegando o que a gente conhece na nossa vida na Terra como um grande imã, com uma força de agregação muito grande. Ele nos atrai o tempo todo na direção dele. Aí você fala, como assim, Daphne? Se nós observarmos a nossa vida, nós vamos ver que ela está repleta de mensagens de Deus chamando a nossa atenção para ele. O desabrochar de uma flor, o canto da cigarra sempre na mesma época. Meu pai outro dia falou comigo, as cigarras começam a cantar por volta das 6 horas e cantam até mais ou menos 6h15. Eu falei, de onde ele tirou isso? Da observação. E a gente tem observado isso aqui na nossa casa, e a gente tem visto que ele tem um pouco de razão. Ele observou muito mais do que eu o canto das cigarras, que é uma expressão divina. É a natureza seguindo as leis divinas. O amanhecer, as marés, o planeta que está fervendo no seu psiquismo. No exato momento, os vulcões começam a jogar para fora para tentar explodir, para tentar resfriar o que está quente demais. Por que será que está quente demais? A gente precisa questionar, será que a quentura do nosso psiquismo, somados, né, da humanidade inteira, está aquecendo esse planeta? Ou será que nós estamos sendo forçados a aquecer o nosso psiquismo para um caos que vai gerar uma mudança iminente? Não sei, não tenho resposta. Mas são dos questionamentos e das tomadas de decisões diárias que nós vamos transformando a nossa vida interior e o nosso entorno, e às vezes até influenciando as pessoas que caminham conosco. Então vamos continuar. E aí Emmanuel diz, o trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Então, olha o indicador. Ali no início, Jesus ensinou-nos como alcançar, e agora ele está destrinchando
Como que ele nos ensinou? Através dessas atitudes do trabalho ativo e incessante. Meu pai trabalha até hoje e eu também, não é? Então olha como ele está em harmonia com o Criador. Meu pai trabalha até hoje. E como eu já sou filho de Deus, eu trabalho também. E nós? Reclamamos a presença divina, reclamamos socorro, pedimos fervorosamente, mas qual está sendo o nível de trabalho que nós estamos desempenhando em harmonia com a vontade divina? Cada um faça o questionamento. Em que eu estou colaborando? Ah, mas eu trabalhei a vida toda. E olha o que está acontecendo, o Covid levou tantas pessoas. Olha o que aconteceu com a minha vida, o que aconteceu com o meu trabalho. Mas então você não está candidato a filho, você quer o salário. E aí nós trazemos a figura do servo, que ele trabalha, mas ele trabalha em troca de alguma coisa, né? E o filho, ele está em harmonia. Ele é quase o pai. Jesus diz, eu e o pai somos um. Na verdade, não, ele não quis dizer que ele é Deus, mas o seu pensamento, o que flui por ele é a vontade do pai. Ele não tem o ego, ele é o pai, no sentido de fazer a vontade dele. Então, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, né? Sem querer o retorno imediato. O retorno virá, nós ganharemos o título, mas quando? Qual é o currículo que nós temos que cumprir até chegar lá? Não é assim? A gente matricula numa escola, a gente quer fazer uma pós-graduação. Qual é o programa daquele curso? Qual é o programa que a divindade tem para que os seus filhos, que foram criados simples e ignorantes, possam chegar a serem um com ele? Nós vamos ter que aprender muita coisa, em níveis até inimagináveis, porque ainda não vivemos outras experiências que a Terra não pode oferecer. Viveremos em outros mundos, né, quando nós mudarmos de status espiritual. Então, a grade de matérias que o Criador tem para nós é muito grande. Sabemos hoje que Jesus é responsável pelo orbe terrestre e muito mais. Para ser responsável pelo orbe terrestre, ele é o nosso pastor. Somos ovelhas do rebanho de Jesus, queiramos ou não. Combatamos ou não Jesus, o seu nome, como estamos vendo em vários pontos de conflitos da terra, onde o nome de Jesus é ameaçado constantemente. Mas ele disse lá, muito tempo atrás, 2000 anos e 21, nenhuma ovelha se perderá. Então, eu sempre digo, eu imagino assim aquela mangueira maravilhosa, repleta de mangas. Elas não amadurecem todas no mesmo tempo, nem com a mesma coloração. Umas estão lá por baixo, mas na sombra, outras estão lá no topo, né? Nas bordas, pegando maior tempo de sol, a coloração vai ser diferente. Essas vão amadurecer mais rapidamente, mas todas irão amadurecer. E aquelas que não quiserem amadurecer vão cair e vão se enraizar novamente e darão outras árvores. Então, gente, nossa tarefa é árdua. E nós espíritas que sabemos que o planeta está em momento de mudança de um nível de expiação e provas para a regeneração,
Somos privilegiados de termos recebido de Deus a confiança e a tarefa de fazermos parte desse momento de transição, a construção da transição. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o pacificador não quer dizer que nós vamos aceitar tudo. Não. Nós vamos separar o joio do trigo com elegância espiritual. Não precisamos ser inimigos de ninguém, mas também precisamos ter atenção para não transgredirmos aquilo que os Espíritos trouxeram. Pegar os textos que os Espíritos trouxeram na codificação e transmutar para que se adeque à minha maneira de agir. Não, a minha maneira de agir que vai se transformar para que eu esteja em harmonia com a filosofia que os Espíritos trouxeram para nós, como inspiração, como caminho. Somos agraciados, temos responsabilidade porque temos conhecimento espírita. Quantas pessoas estão dando conta das suas vidas de maneira digna, mas sem saber? Nós sabemos. Sabemos que temos os acompanhamentos dos espíritos que não nos querem bem, mas também sabemos que temos os benfeitores que se acercam de nós para nos proteger, que trazemos dívidas de maus feitos em existências pretéritas e que hoje vivemos uma dificuldade ou outra, uma facilidade ou outra em relação ao nosso merecimento. Então isso tudo tem que entrar no pool de conhecimento para que tomemos as nossas decisões. Num simples ligar de canal. O que eu vou assistir agora? Eu trabalhei hoje o dia todo, cuidei de filho, já cuidei dos meus pais, já cuidei da minha casa, já fiz tudo. Agora eu vou descansar, vou ligar um canal. Aí eu vou para um filme de pornografia. E aqui nós temos que ser muito transparentes, porque nós não temos mais tempo de ficarmos floreando e rodeando, nós temos que ir direto nas questões. Seja o nosso falar sim, sim ou não, não. A Deus ninguém engana. Enganamos a nós mesmos e atrasamos a nossa evolução. Então vamos continuar. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre em casa. Para sempre, corrigindo, na casa. Então, não basta não fazermos o mal. Isso já é obrigação. Não fazer o mal em nada. Na forma de atender um telefone, na forma de tratar uma pessoa que trabalha para você, na forma de se relacionar com seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, filhos mais difíceis, filhos mais fáceis, na forma como você faz o seu imposto de renda. Porque se não sabemos das leis dos homens, como é que nós vamos cumprir as leis divinas? Lutarmos para que essas leis possam ser mais justas, isso faz parte da cidadania. Mas viver no mundo sem ser do mundo. Então, leviano, em todos os níveis, eu não quero ser. Se é muito difícil saber o que queremos, então comecemos pelo contrário. Vamos escrever, listar aquilo que não queremos mais para a nossa vida, que já apanhamos da vida e já vimos outras pessoas apanharem e se darem mal, porque usaram aquela conduta,
usaram aquele caminho. Então, não basta não fazermos o mal. É necessário que façamos o bem e que façamos algo de especial. O que fazeis de especial? Ah, não, eu trabalho todo dia, eu não chego atrasado no serviço, ou eu trabalho em casa, eu entro para as lives na hora certa, eu pago as minhas contas certinho, isso é obrigação. O que fazeis de especial? Dos seus talentos, como que você devolve o mundo? Porque a terra, ela tira do chão para te nutrir, o ar te nutre, a natureza é exuberante para poder fazer as renovações que o planeta precisa para ter vitalidade, da vitalidade você tirar a sua vitalidade para você sobreviver. O que você devolve para a Terra? Seus bons professores que você teve, os bons. Eu sou do tempo que tive excelentes professores. Como que eu posso devolver para a Terra? Ajudando outras pessoas, dividindo com as outras pessoas o pouco que eu aprendi em vista do todo, mas eu aprendi muita coisa. Tenho responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será pedido. E você, o que você faz de especial? Como você usa os seus talentos iluminativos? Ah, eu não tenho talento para nada. Tem. Busca a sua criança, volta no tempo, que você vai fazer contato com aquilo que o seu coração vibrava alegria quando você pensava em fazer. Vamos resgatar, perdoar a falha que os nossos pais tiveram conosco. Isso é fazer especial. Foi uma vida sofrida, mas e os pais? O que eles receberam também? Eles foram crianças, eles foram jovens. O que eles receberam dos pais deles? Então é o perdão e o perdão a si. Então, talvez todo mundo conheça, não é o que fizeram comigo que é o mais importante, e sim o que eu fiz com o que fizeram comigo. Porque o livro de páginas em branco foi dado a mim quando eu nasci. Agora eu vou escrever nele. Eu condenei muita coisa que eu recebi do meu semelhante, da minha família, do meu patrão, do meu irmão, da minha irmã, do meu vizinho, da minha comunidade. Então, minha obrigação, já que eu reconheço que eu não recebi o melhor, eu já consigo diagnosticar, então eu agora entrego o melhor. O que fazer de especiais? Seja você o ponto de mudança para o progresso dentro de você. O seu progresso. E solta as âncoras, deixa seu barco velejar. Então vamos continuar. E Jesus nos ensinando. E os servos? Esses muitas vezes experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. E nós vamos observar nas falas de Jesus, nas vivências, que tem horas que ele fala que seja o maior aquele que mais servir. Não é esse nível, não é esse tipo de serviço, de servidão. Nesse caso, ele é o que mais serve o Pai, porque ele trabalhou tanto o seu ego que agora ele é um canal genuíno e desobstruído para que a vontade de Deus, do Criador, possa fluir através dele para onde o Criador precisar, de fazer jorrar a sua bem-aventurança. Então, nesse sentido, seremos servos. Mas esse servo que ele está falando é aquele que barganha, é aquele que só tem o compromisso do contrato. Eu tenho um contrato com você. Eu fiz um contrato com Deus, eu faço bonitinho e ele me mantém na minha zona de conforto. É aí que a gente se dá mal, porque não é assim a lei divina. Então, para um mundo de transição,
buscando o rumo do mundo de regeneração, saibamos que estamos no momento do nosso holocausto pessoal. A minha meta é o Criador, é ter Jesus como o caminho que me ensina a chegar, o caminho da verdade. E o que quer que me aconteça, precisamos de introjetar essa verdade, essa ideia. O que quer que me aconteça, eu não vou abrir mão do meu alvo, que é achar o caminho da verdade, através das boas novas de Jesus, que foi o Espírito de maior iluminação que passou pela Terra. E está sabendo, permitindo e com o Pai regendo esse processo de transformação da Terra e dos seres que aqui habitamos. Então, a quem servimos? A gente pode amanhecer no sentido da servidão iluminativa e perguntar: houve um momento de conflito, por exemplo, e aí você está a ponto de explodir, você, se tiver, treine isso porque é treino. Pergunte-se: estou a serviço de quem? Das trevas ou da luz? Da luz, então eu não vou me envolver nisso. Se fosse Jesus, o que ele faria? Faria assim, assim, assado, suponho. Então tente fazer. Jesus faria dessa maneira? Com certeza não, mas eu estava quase fazendo, então eu já vou mudar. Porque de manhã, quando clareou o dia e eu abri os olhos, eu falei: eu estou a serviço de quem? Ou de quê? Da luz ou das trevas? Quem é o meu pastor? Jesus, então. Como é que é mesmo que ele fez nessa situação? Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Livro dos Médiuns, nas obras subsidiárias, Joana de Ângeles, né? E aí a gente busca a solução. Uma página que a gente possa abrir, ela traz a inspiração. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. E essa terra é a casa de Deus. Mas aonde está o reino dos céus? A casa de Deus é o reino. Aonde está o reino dos céus? Dentro de cada um, na consciência. E a gente não para para poder conversar consigo mesmo, para fazer silêncio, para buscar o consenso com o Criador, com os bons espíritos que são seus intermediários. E a gente não para achar a melhor solução. Nossa vida podia ser bem mais harmoniosa internamente, mesmo vivendo as expiações, as provas que são as colheitas do nosso passado. Então é preciso que essa casa seja não só o nosso planeta, mas também a nossa casa interior. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Partilha com o pai. Escuta o pai: pai, nós estamos vivendo isso. O que você acha melhor? O que você pensa a respeito disso? Essa é a posição do filho, calmo, que habita junto do pai, na casa dele, na casa psíquica do pai. Ele pode nem morar na residência do pai, mas quando ele mora junto com o pai psiquicamente, ele conversa com o pai dessa maneira. E é assim que nós precisamos conversar com o nosso pai. O que o senhor quer que eu faça? Qual é a melhor atitude agora para acudir, para me acudir, para acudir o outro? Os primeiros, que são servos, servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração
podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Porque, como servos que fazemos contratos com Deus, nós não conhecemos o tempo de Deus e nem entendemos que Deus tem o tempo dele, para que as coisas aconteçam karmicamente falando para nós. Então a gente faz uma coisa aparentemente correta, mas sofremos de ansiedade porque não teve o retorno que nós queríamos. Mas como é que é isso? Enquanto se somos filhos e vivemos junto da casa do Pai, psiquicamente dizendo, fazemos o que é preciso e entregamos para Ele. É um exercício diário para nós. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Então, permaneceremos nessa casa felizes, saudáveis, passando pelas injunções da evolução, e aí a gente traz a imagem da pedra rolada, né? A pedra do fundo do rio, ela não é pontiaguda porque ela já atritou demais. E é essa lapidação que as circunstâncias da vida, de um planeta de expiação e provas em transição, está trazendo para nosso ser, lapidando as nossas arestas egóicas. Mas enquanto em harmonia com o Pai, estamos sossegados, superiores às circunstâncias mais duras, sentindo-nos acolhidos, porque sabemos que o Pai é amoroso, é justo, soberanamente bom, perfeito. E podemos encerrar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Acolho, me curvo e faço o meu melhor. Eu desejo que consigamos, todos nós, e que façamos outros encontros com a essência divina que existe dentro de nós e consigamos, enfim, o título, futuramente, de filhos de Deus. Muito obrigada.